Olá, turma! Tudo bom? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje a gente vai falar sobre redução ao primeiro quadrante. De quem? Do ângulo em radianos, beleza? Se você não viu a aula anterior, que era redução em graus, volta lá e dá uma olhadinha e depois volta para cá para a gente falar em radianos, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai primeiro entender a simetria em radianos e depois a gente vai continuar. Beleza? Antes de mais nada, vamos sempre recordar que cosseno, lembra que a circunferência trigonométrica roda no sentido anti-horário, cosseno cansado, a cabeça está deitada e seu corpinho onde está a cabeça é positivo, beleza? Então tá. Vamos lá aos quadrantes? Lembra o seguinte, pessoal, grava isso, que isso vai ser útil para a gente trabalhar com a simetria depois, tá? 0, meio, 1 dividido por 2, 0,5. Então, 0, 0,5, 1 inteiro, que é 1 π aqui, 3 meios é 1,5 e 2. Então, no primeiro quadrante está entre 0 e 0,5. No segundo quadrante, entre 0,5 e 1. No terceiro quadrante, entre 1 e 1,5. E no quarto, entre 1,5 e 2. Tudo bem? Grava isso que a gente vai usar. E isso você vai usar para resolver exercício. Para não precisar ficar convertendo o ângulo em graus. Beleza? Então vamos lá. Nós sabemos que o ângulo que está aqui, ó, nessa bolinha azul clara aqui, nesse local que eu estou indicando, ele é menor que π. Beleza? Se ele é menor que π, quantos graus? A gente sabe que eles são simétricos referente à ordenada. Então, ele é menor alfa. A gente pegou toda essa fatia aqui que tinha, dessa meia circunferência, e tirou isso aqui, parou aqui, ó. Então, eu fiquei só com esse pedaço aqui. E para mim retirar isso aqui, eu faço π menos alfa. Lembra que o sinal é dado pelo que está aqui, ó. O cosseno aqui, ele é o quê? Negativo. Se o cosseno aqui ele é negativo, nós temos que o cosseno de π menos alfa é igual ao cosseno de alfa, só que negativo. Ou melhor ainda, cosseno de π menos alfa é igual a menos cosseno de alfa. Beleza? Era igual lá no em graus. Se você aprendeu lá em graus, você aprendeu aqui também. Tudo bem? Se você ainda ficou com alguma dúvida, a gente está tentando tirar a dúvida agora em radianos. Vamos lá? Vamos para o próximo? Segundo quadrante, terceiro quadrante. Beleza? No terceiro quadrante, o cosseno ele é o quê? Negativo. Nós sabemos que esse ângulo ele passou alfa de π e eles são simétricos à origem, ó, eles estão à mesma distância da origem, tudo bem? E então esse ângulo alfa, esse é ângulo alfa. Então ele passou alfa do π. Então por isso que é π mais alfa. Então o cosseno de π mais alfa é igual ao cosseno de alfa, com o mesmo sinal ou com sinal diferente? Vamos pensar? O cosseno de π mais alfa ele é o que aqui? Negativo. Então, o cosseno de π mais alfa é igual a menos cosseno de alfa. Beleza? Olha sempre o sinal que está aqui, ele vai determinar para vocês o sinal do cosseno. Vamos continuar? Então, vamos lá. Quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. O quarto quadrante, ele está mais próximo do 2π. Então, eu não vou trabalhar mais com π, vou trabalhar com o 2π. Beleza? E ele é menor que o 2π em alfa graus. Então, é 2π menos alfa. O cosseno no quarto quadrante ele é o quê? Positivo. Se ele é positivo, então o cosseno de 2π menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Beleza? Os dois são iguais. Vamos lá, ó. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Qualquer coisa, dá uma notadinha nisso, que também é importante para você resolver os exemplos. Vamos para o exemplo? Nós queremos calcular o cosseno de 5π sobre 6, o cosseno de 7π sobre 6 e o cosseno de 11π sobre 6. Beleza? Então vamos lá? Vamos reduzir todos ao primeiro quadrante, por quê? Porque os ângulos notáveis são quais em radianos? O 0, o π sobre 6, o π sobre 4, o π sobre 3, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. São os ângulos que eu sei o cosseno, e eu tenho que saber o cosseno desses ângulos, tá? E os outros são simétricos a eles, os outros que vão nos aparecer. Então os outros eu tenho que aprender a calcular.
É isso que eu vou aprender a partir de agora, beleza? Então vamos lá? Eu tenho a partir de agora que o nosso primeiro ângulo que a gente vai calcular é o 5π sobre 6. Eu tenho que identificar aonde está o 5π sobre 6, em qual quadrante que ele está. Tudo bem? Então vamos lá. Para eu poder fazer isso, eu tenho que dividir o 5 por 6. E quando eu divido o 5 por 6, ele dá 0,8 e uns quebrados. Basta uma casa depois da vírgula, tá? Para você identificar. E agora a gente tem que identificar onde fica o 0,8, em qual quadrante. Tudo bem? Vamos lembrar? 0, 0,5, 1, 1,5 e 2. Aonde está o 0,8? Isso, tá aqui, ó. Então aqui é 5π sobre 6. Beleza? Agora que eu sei onde fica o 5π sobre 6, eu preciso descobrir qual é o ângulo simétrico a ele aqui no primeiro quadrante. Tudo bem? Então vamos lá. O 5π sobre 6 ele é menor que o π. Então a gente vai fazer π menos 5π sobre 6. Beleza? Lembra lá, eu posso fazer a conta tirando o mínimo, lembrando que o mínimo, o número que tem aqui embaixo quando não aparece no denominador é 1. Aqui é 6, tira o mínimo entre 1 e 6, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, beleza? Só que eu vou fazer pelo macete, que a gente já aprendeu. Caso você não aprendeu, volta lá na aula de simetria que você vai lembrar, beleza? Mas é assim, ó. Eu faço 6, que é o número que está no denominador, vezes os números que não tem nada embaixo. Então 6 vezes o π. E o outro eu copio. 6π menos 5π sobre 6. 6π menos 5π deu 1π sobre 6. 1π sobre 6 está em qual quadrante? Vamos só confirmar para entender? Quando a gente divide 1 por 6, não dá para dividir. E depois a gente coloca a vírgula e dá 0,1. 0,1 está entre 0 e 0,5. Então está no primeiro quadrante. Beleza? Até aqui? Então tá. Então vamos lá. Vamos para o próximo? 7π sobre 6. Quanto que dá 7 dividido por 6? 1,1, mais ou menos, tá? 1,1. Ah, professor, então ele está entre 1 e 1,5. Isso, então ele está no nosso terceiro quadrante. Basta eu identificar agora se aqui no terceiro quadrante que ele está, ele é simétrico ao π sobre 6, para eu poder colocar aqui e utilizar ele para calcular depois o cosseno. Então vamos lá? Novamente, ele passou, agora ele é maior, então é ele menos o π. Tudo bem? Agora, novamente, o número que está embaixo é o 6. Então, vou fazer 7π, copio e faço 6 vezes o π que não tem nada embaixo. Beleza? Então, vamos lá. E 7π menos 6π, isso vai me dar π sobre 6. Beleza? Ficou claro? Então, nós temos que o ângulo ali embaixo é 7π sobre 6. Ficou claro até aqui? Beleza! Então, esses ângulos são simétricos. Vamos para o próximo? 11π sobre 6. Vamos fazer essa divisão, então? Quanto que é 11 dividido por 6? 1,8. Ah, então ele está entre 1,5 e 2. Então, se ele está entre 1,5 e 2, ele vai estar no quarto quadrante. Basta identificar agora se ele é simétrico ao π sobre 6 para me colocar ele aqui. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Ele está mais próximo agora do 2π ou do π? Isso, do 2π. Ele é maior ou menor que o 2π? Menor. Então, é 2π menos o 11π sobre 6. Tudo bem? Novamente, o que não tem nada embaixo, eu multiplico pelo número que está aqui embaixo. Então, 2 vezes 6, 12. E o outro eu copio. 12 menos 11, 1π sobre 6. Ficou claro? Então, nós temos que no quarto quadrante, nosso ângulo é 11π sobre 6. Ficou claro até aqui? Beleza! Vamos utilizar, então, pessoal, o que a gente sabe. O nosso ângulo notável é o π sobre 6. Vamos para a nossa tabelinha? Vocês sabiam que a tabela é 30, 45 e 60. Aqui, pessoal, os ângulos notáveis é 6, 4 e 3. Tá? E sempre na ordem contrária, do maior para o menor no denominador. Porque é 180 dividido por 6, 180 dividido por 4 e 180 dividido por 3, se a gente pensar em graus. Tudo bem? A gente quer saber o
cosseno de π sobre 6, que é esse aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Vamos continuar, então? Vamos lá? Cosseno, cansado, deitado, cabeça aqui, positivo na direita. Beleza? Então, vamos calcular o cosseno de cada um. Coloquei a circunferência ali, que eu sei que ele é positivo no primeiro e no quarto, e é negativo no segundo e no terceiro. A gente vai usar isso aí. O cosseno de 5π sobre 6, que é o ângulo que está aqui, ó, o cosseno dele vai dar negativo. Então, o cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Beleza? Que isso é menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? O professor poderia colocar direto 5π sobre 6 igual a menos raiz de 3 sobre 2? Claro! Tá perfeito. Mas a gente está usando essas regrinhas aqui que vai ser útil depois. Então é bom treinar dessa maneira, beleza? Então vamos lá. O cosseno de 7π sobre 6. O cosseno de 7π sobre 6, ele é igual ao cosseno de π sobre 6. Com o mesmo sinal ou sinal trocado? Olha lá. Isso, negativo. Então, o cosseno de 7π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Beleza? Vamos colocar ali. Que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Para finalizar, vamos para o nosso último cosseno, que é o 11π sobre 6. O cosseno de 11π sobre 6, ele está no quarto quadrante. Ele é igual ao cosseno de π sobre 6. Ele é positivo, ó. Então, ele é igual. O sinal é igual. Então, a gente tem que o cosseno de 11π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá? Vamos enfatizar? Ó, segundo quadrante, negativo. Negativo. Terceiro quadrante, negativo. Negativo. Quarto quadrante, positivo. Positivo. Beleza, pessoal? A aula fica por aqui e até a próxima.